Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira sobrenatural. Queridos, eu estou passando aonde eu quero te mostrar aqui na Escritura o risco que é você dizer amém para tudo. Há muitas pessoas, acredite você, que mesmo estando na presença de Deus, está recebendo de dois lados. Ao mesmo tempo que recebe de Deus, recebe também do adversário e nem percebe. Porque amém quer dizer assim seja. E hoje em dia as pessoas elas dizem amém para tudo. Independente de onde está vindo aquela palavra, diz amém para tudo. É um perigo. Também quero te mostrar aqui, ou você vai descobrir nesta palavra, qual mente você está vivendo. Se a sua mente humana ou se a mente de Cristo. Também, no final da mensagem, você vai descobrir se você está contaminado ou não. Por isso seria importante que você ouvisse essa mensagem. O versículo que eu vou trazer aqui, eu considero o versículo chave de toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, esse versículo, ele sela, ele fecha com chave de ouro a palavra de Deus. Por isso seria de extrema importância que você ouvisse, redobrasse sua atenção para que você pudesse perceber se você está ou não contaminado. Espero que não. Para que você se dê conta qual mente você está vivendo e se você não é uma das pessoas que diz amém para tudo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este século. Não vos conformei. Quando a Bíblia recomenda a não se conformar com este século ou com este mundo, a mesma Escritura diz que o mundo inteiro jaz do maligno. Veja que se você parar somente um momento e for observar, você vai perceber que hoje em dia se tem normalizado tudo e a Bíblia manda não se conformar. Hoje em dia as pessoas elas têm o costume, como falei, de dizer amém para tudo, concordar com tudo, aceitar tudo. E o fato de sermos cristãos não quer dizer que temos que dizer amém para tudo, porque nem tudo vem de Deus. A gente não pode aceitar tudo, porque nem tudo vem de Deus. A gente não pode aplaudir tudo, porque nem tudo Deus está por detrás. A gente não pode aceitar, normalizar tudo. Hoje em dia tudo é normal. Todas as coisas que a palavra de Deus não concorda, estão concordando. O que não é normal, estão normalizando. O que Deus não aceita, estão aceitando. Ou seja, a pessoa conformada. O que significa? Que aqueles que estão concordando com tudo, e o diabo engana a pessoa e diz assim: eu estou olhando só para Deus. É o que mais eu ouço. Não, é o diabo que está enganando. Porque a pessoa que olha para Deus, ou que está olhando para Deus, ela não vai concordar com aquilo que a palavra de Deus discorda. Não vai aceitar o que Deus não aceita. Não vai normalizar aquilo que não é normal. Não vai dizer amém para aquilo que Deus não está por detrás. E hoje em dia se diz amém para tudo, se aceita tudo, normaliza tudo, concordam-se com tudo. A maioria, eu diria 90%, até mais, se concorda com tudo hoje em dia. O que é? O que diz aqui no versículo 2, está conformado. E a gente não pode se conformar. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos, veja, transformai pela renovação da vossa mente. O que é alguém que tem a mente transformada ou renovada? É exatamente uma pessoa que não concorda com aquilo que muitos concordam aí fora, ou até mesmo em muitas igrejas, estão concordando com aquilo que Deus não concorda, estão aceitando com aquilo que Deus não aceita, estão normalizando o que não é normal, estão dizendo amém para aquilo que Deus não está por detrás. Olhe para mim, redobre sua atenção que eu vou falar aqui, é doloroso o que eu vou falar. Será que você que está me ouvindo, espero que não, mas será que algumas, não vou dizer todas, algumas pessoas que estão me ouvindo não têm recebido do inimigo e acham que é de Deus que está recebendo? Porque diz amém para tudo.
E nem tudo Deus está por detrás. Nem tudo é Deus. Por exemplo, escândalo, por exemplo, é normal? Não. A Escritura diz, sabe o que? Aqueles que causam escândalo, melhor forma uma pedra de moinho no pescoço se lançar no fundo do mar. Romanos 16, versículo 17 e 18, a Bíblia manda se afastar dos que causam escândalo, porque não está servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as pessoas estão seguindo, acompanhando, normalizando, aceitando. São pessoas que estão conformadas, estão vivendo a mente natural, a mente humana, a mente carnal, estão conformadas, aceitando o que Deus não aceita, concordando com o que Deus não concorda, normalizando o que não é normal e dizendo amém para aquilo que não vem de Deus, mas que está vindo do adversário. Por isso há muitas pessoas contaminadas, carregando no peito um coração odioso. Por isso há muita vaidade hoje no meio das pessoas que se descrente. Por isso há muito engano nos dias de hoje. Por isso há pessoas crentes depressivas. Por isso há pessoas crentes cambaleando na fé, porque estão aceitando o que não deveria aceitar, concordando com aquilo que não se pode concordar, estão normalizando o que não é normal, aceitando o mundo dentro das congregações, dentro das igrejas. Está errado. A palavra de não vos conformei. Ora, se a Bíblia manda não se conformar, quer dizer não concordar, não normalizar, não aceitar, não dizer amém para tudo. Não é o que estão fazendo? A Bíblia manda não aceitar, não normalizar, mas tudo hoje em dia é normal. Hoje em dia qualquer um pode pregar, qualquer um pode estar no altar, cantar. Quem disse que é qualquer um? Não pode coisa nenhuma, mas se aceita qualquer um. Está errado. As coisas de Deus é debaixo da unção, de oração, santidade, debaixo do temor, algo que está extinto, escasso da terra, mas é normal hoje em dia, é comum, tem se normalizado tudo. Mente humana, mente carnal, se usa a Escritura hoje em dia mais para tirar das pessoas de que para salvar. Estão aceitando também Atos 2,45, o comum é quem tem, ajudar quem não tem. O certo é isso. Novo Testamento, Atos 2,45. Mas se acha que é normal usar a Escritura para tirar das pessoas. Quem falou? Não é Deus que está usando. Não pode se normalizar, aceitar, concordar com esse tipo de coisa. Significa que aqueles que concordam, aceitam, que seguem esse tipo de gente, está contaminado. Quem normaliza isso está contaminado, está vivendo a mente humana, a mente carnal e não a mente de Cristo. Ou seja, está dentro da igreja e não foi transformado ainda. Está dentro da igreja, mas não foi renovado ainda. Está dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. Porque quem teve um encontro com Cristo, quem foi transformado, quem teve a mente transformada, quem foi renovado no poder do Espírito, quem vive a mente de Cristo de fato, como ensina aqui, não vai achar normal esse tipo de coisa, não vai aceitar esse tipo de coisa, não vai concordar com esse tipo de coisa, não vai dizer amém para esse tipo de coisa. Pessoas contaminadas, que não foram transformadas ainda. Olhe para mim, eu vou fazer a mesma pergunta. Será que muitas pessoas que estão me ouvindo não estão contaminadas? Será que muitas pessoas que estão me ouvindo agora em algum lugar, não vou dizer todas, mas a maioria, será que não está normalizando aquilo que não é normal? Será que não está concordando com aquilo que Deus não concorda? Aceitando o que Deus não aceita? Vaidade, mentira, engano, dizendo amém para tudo aquilo que não provém de Deus. Pessoas que ainda não foram transformadas, pessoas que estão dentro da congregação, mas não conhecem Jesus, não teve encontro ainda. Pessoas que estão dentro da congregação, mas contaminadas. Pessoas que estão dentro da igreja na presença de Deus, mas está sendo enganado, o diabo está enganando, achando que é Deus e não é. Como diz aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa. Veja, Deus está propondo aqui experimentá-lo entre a mente dele e a mente humana. Veja que a mente humana, como falei, tudo é normal. A mente humana, veja como ela engana as pessoas. A mente humana, veja como ela normaliza tudo.
A mente humana vê como ela induz as pessoas ao erro. Vê como a mente humana ela induz as pessoas a aceitar tudo, a concordar com tudo, normalizar tudo, dizer amém para tudo. A mente humana é um perigo. A pessoa que não foi transformada, ela está dentro da igreja, de fato na presença de Deus, mas não está vivendo para Cristo, está vivendo para si. Porque está vivendo para a mentalidade humana, o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa, não é o que achamos, não é o que pensamos, mas é o que aqui está escrito. Para que experimentei qual seja a boa, ou seja, qual é a boa mente e qual é a mente perversa, qual é a mente pura, qual é a mente contaminada, qual é a mente certa, qual é a mente errada, qual é a mente que temos que viver e qual é a mente que temos que ignorá-lo. Qual dessas duas você está vivendo? A sua mente? O seu pensamento? O que você acha? O que você pensa? O que você aceita? O que você concorda? O que você normaliza? O que você diz amém para tudo? Não, está errado. Não pode ser a mente humana, mas a mente de Cristo Jesus. Para que experimenteis qual é a boa. Veja que a mente humana é uma armadilha. A mente humana leva as pessoas a andar errado e o diabo convence que ela está certa. A mente humana faz a pessoa normalizar o que não é normal, aceitar o que Deus não aceita, concordar o que Deus não concorda. A mente humana, senhoras e senhores que me ouvem, ela faz as pessoas dizer amém para aquilo que Deus não está por detrás. Acabou de se passar Natal agora aí. Quantos crentes em casa, na igreja, com árvore de Natal, o que na verdade é uma festa pagã, entre tantas outras coisas. Eu estou dando um exemplo aqui do que é a mente humana. Normaliza tudo. E a Bíblia ensina: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa. Qual é a boa mente e qual é a mente ruim? Qual é a mente sã, qual é a mente doente? Qual é a mente doente? A mente doente é a mente humana, porque a mente humana é podre. A mente humana é cauterizada, a mente humana é corrompida, a mente humana é suja, a mente humana ela é vaidosa, a mente humana ela é errada, a mente humana ela nos engana, a mente humana leva as pessoas a dar errado, achar que está certo, leva as pessoas a perder a salvação e acha que está agradando a Deus. Transformai pela renovação da vossa mente. Você que está me ouvindo, você já foi transformado? Será que você não é uma das pessoas que está achando que tudo é normal? E o diabo te enganando, dizendo: estou olhando só para Deus. Se você estivesse olhando para Deus, você não estaria em certos lugares que só tem escândalo. Se você estivesse olhando para Deus, você não estaria em certos lugares que só tem vaidade. Se você estivesse olhando para Deus, você não estaria em certos lugares onde só tem coisa errada. Se você estivesse olhando para Deus, você não estaria em certos lugares aonde infelizmente tem se aceitado tudo, concordado com todo mundo da igreja, normalizando tudo. Você não está olhando para Deus, o diabo está te enganando, isso sim. E você achando que está certo. Sabe por quê? Você não foi transformado, transformada ainda. O diabo está te enganando, tu acha que está agradando a Deus. Tu está vivendo a mente suja, a mente podre, cauterizada, corrompida, a mente humana. Tu está vivendo a mente suja e achando que está vivendo a mente de Cristo. Tu está vivendo a mente podre e acha que está vivendo uma mente santa. Está andando errado e achando que está certo. Transformai, ser transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, ou seja, a mente boa e a mente ruim, a mente santa e a mente suja, a mente santificada e a mente poluída, contaminada. Qual dessas duas você está vivendo? A mente santa ou a mente poluída, contaminada? Porque infelizmente a maioria está vivendo a mente contaminada e está lá dentro: Deus, eu te amo. Irmão, sabe o que é isso? Eu vou lhe dizer: é o diabo enganando as pessoas. Porque você está vivendo na mente humana, em certos lugares só tem coisa errada e a pessoa insiste. É o diabo que está enganando, sim, dizendo amém para tudo, concordando com tudo. Não está escrito em Romanos 16, 17, 18 que esses tais não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vê se o ódio não se normalizou no meio do evangelho hoje em dia dos crentes. Mente corrompida, podre, imunda, suja, cauterizada. São pessoas que estão dentro da igreja, mas não foi transformada e nunca vai ser, a não ser que saia desses lugares. Nunca vai ser.
Por isso que há pessoas depressivas, doentes. Sabe por que há pessoas doentes? Muitas pessoas, estou falando do espírito, da alma. Porque se tem concordado com tudo que Deus não concorda, aceitado com tudo que Deus não aceita, normalizado que para Deus não é normal, dizendo amém para aquilo que Deus não está por detrás. E agora muitas pessoas estão depressivas, doentes, oprimidas. Infelizmente, porque as pessoas estão aceitando tudo, concordando com tudo, vivendo na mente humana. E na presença de Deus tem que ser transformado, transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa. Já percebeu para onde a tua mente está te levando? Já viu o que a mente humana está fazendo com as pessoas? Já viu a mente humana como ela concorda com tudo, aceita tudo, normaliza tudo? Já viu a mente humana como ela engana, diz assim, estou olhando só para Deus? Já viu a mente humana como ela leva as pessoas a se perder? Tem percebido como para a mente humana tudo é natural, comum? Porque não foram transformados ainda. O diabo está enganando as pessoas que estão vivendo a mente podre, a mente suja, estão contaminados dentro da igreja, na presença de Deus e achando que está certo. Assim os pregadores hoje em dia também, a maioria estão contaminados. Coração está podre, porque não estou falando todos, mas a maioria, e achando que é comum, normal. Para finalizar, diz assim: qual seja boa, agradável. Você se está agradando a Deus ou não, né? Você que está me ouvindo. Alguns podem estar sim agradando a Deus, mas a maioria com certeza não. Inclusive tem muitas pessoas me ouvindo agora que acham que está agradando a Deus, mas não está. Porque tem concordado com tudo, normalizado tudo, aceitado tudo, diz amém para tudo. Será que está mesmo agradando a Deus? Pessoa que não foi transformada? A pessoa que ainda não foi renovada, não teve a mente renovada? Só diz amém para tudo? Não está agradando a Deus coisa nenhuma. Agradável e perfeita vontade de Deus. Então qual é a perfeita vontade de Deus? Que passamos por esse processo de transformação e renovação da mente. Para saber qual é a boa mente, qual é a mente ruim, qual é o certo e o errado, qual é a mente de Cristo e qual é a mente humana. A mente de Cristo, ela nunca vai concordar com o escândalo, vai se afastar. Ela nunca vai aceitar o mundo dentro da igreja. A mente de Cristo, ela nunca vai normalizar aquilo que não é normal. Ela nunca vai concordar com aquilo que Deus não concorda. A mente de Cristo, ela não vai dizer amém para tudo. Ela não vai aceitar usar a Bíblia para tirar dinheiro. A mente de Cristo vai ser sempre o contrário, o oposto. Mas a mente humana que é poluída, é contaminada, vai aceitar tudo, ou aceita tudo. Vê se não é o que muitos estão fazendo e aceitando. Estão contaminados, estão andando errado achando que está certo. Estão contaminados e acham que estão andando em santidade. Está agradando a carne, agradando o homem, acha que está agradando a Deus. Está vivendo a mente ruim e não a boa mente. Está vivendo a mente humana e não a mente de Cristo. Porque está contaminado, não se deu conta ainda. Quer ouvir essa mensagem? Você se pergunte se você não é uma dessas pessoas. Repito, espero que não. Mas que você possa se dar conta disso. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Que você possa refletir e se perguntar se você não é uma delas. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.